Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Vivemos tempos em que o exemplo dos nossos sacerdotes é mais importante do que nunca. Como católicos, buscamos líderes que não apenas falem sobre santidade, mas vivam essa santidade de forma concreta. Frei Gilson tem sido um desses líderes, trazendo avivamento espiritual ao Brasil e chamando os fiéis a uma verdadeira conversão. Por outro lado, temos o Padre Fábio de Mello, cuja jornada parece marcada por altos e baixos. Ele já inspirou muitos, mas suas recentes atitudes e escolhas deixam dúvidas. Será que ele ainda está conduzindo as pessoas no caminho certo? Na minha opinião, precisamos de sacerdotes que tenham compromisso com o Evangelho e com a verdade, que nos mostrem o caminho estreito de Cristo. Isso é algo que Frei Gilson faz com maestria, enquanto o Padre Fábio de Mello, infelizmente, parece cada vez mais envolvido com o mundanismo. Mas e você, quem tem sido uma verdadeira inspiração para a sua fé? Vamos refletir sobre isso juntos. Hoje, vamos falar sobre dois sacerdotes que são muito conhecidos no Brasil: Frei Gilson, um verdadeiro sinal de avivamento espiritual, e Padre Fábio de Mello, cuja trajetória tem gerado questionamentos entre os católicos. De um lado, Frei Gilson é um exemplo de sacerdote comprometido com a missão de levar as almas para Cristo. Ele prega com coragem, vive a santidade no dia a dia e inspira uma verdadeira transformação espiritual. Por outro lado, o Padre Fábio de Mello, que já tocou muitos corações com suas reflexões, tem se envolvido em situações que fazem muitos fiéis questionarem o quanto ele ainda representa o ministério sacerdotal que prometeu viver. Na minha opinião, o contraste entre esses dois padres revela muito sobre o que precisamos no clero hoje: um compromisso inabalável com a fé, sem concessões ao mundanismo. E, como católicos, também precisamos refletir sobre a quem estamos seguindo. Afinal, mais do que palavras bonitas, precisamos de testemunhos autênticos. Fique comigo, porque essa conversa vai abrir nossos olhos sobre o papel de cada um de nós na construção de uma igreja mais fiel ao coração de Cristo. Frei Gilson é um verdadeiro testemunho de um sacerdote que abraçou sua vocação com autenticidade e coragem. Desde o início de sua vida religiosa, ele teve a oportunidade de seguir por caminhos mais fáceis e, talvez, mais populares, como a Canção Nova. Mas ele escolheu um chamado mais profundo: fazer parte dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Essa decisão mostra sua busca por uma espiritualidade sólida, baseada na oração, no silêncio e na total entrega a Deus. Se você já ouviu Frei Gilson pregar, sabe do que estou falando. Ele não tem medo de falar a verdade, de chamar as pessoas à conversão e de apontar o caminho estreito, que é o único que leva à salvação. Suas homilias e orações não são apenas palavras, são uma experiência de encontro com o Espírito Santo. E isso tem causado um verdadeiro avivamento espiritual no Brasil. Na minha opinião, o que mais inspira em Frei Gilson é sua coerência. Ele não busca fama, aplausos ou aprovação do mundo. Ele quer almas para Deus. E, como católicos, é exatamente disso que precisamos: sacerdotes que sejam pastores, e não artistas, líderes espirituais, e não celebridades. Frei Gilson é um exemplo de que é possível viver o Evangelho com radicalidade, e, ainda assim, tocar o coração das pessoas. E isso nos convida a refletir: estamos apoiando e rezando por sacerdotes como ele, que verdadeiramente carregam a cruz e conduzem o rebanho de Cristo? O Padre Fábio de Mello já foi uma grande referência para muitos católicos no Brasil. É triste ver um padre com tanto potencial se distanciando da essência do seu ministério. Como igreja, precisamos rezar por ele, para que reencontre o caminho que Cristo traçou para todos os sacerdotes: ser pastor de almas, e não uma figura pública preocupada com aplausos. E precisamos também exigir mais coerência de quem foi chamado a ser exemplo para o rebanho. Afinal, como católicos, merecemos líderes espirituais que vivam aquilo que pregam. Diante desses dois exemplos tão contrastantes, Frei Gilson e Padre Fábio de Mello, fica uma pergunta essencial para nós, católicos: que tipo de sacerdote a igreja realmente precisa hoje? Na minha visão, a resposta é clara.
Precisamos de padres como Frei Gilson, que colocam a missão de salvar almas acima de qualquer coisa. Sacerdotes que vivem a santidade de forma genuína, que pregam o Evangelho sem medo de desagradar o mundo e que são coerentes em cada detalhe de suas vidas. A Igreja não precisa de celebridades, precisa de pastores que conduzam o rebanho de Cristo com coragem, humildade e fidelidade. E aqui entra uma crítica que não podemos ignorar: a Canção Nova já deu tantas oportunidades para o Padre Fábio de Mello. Ele teve espaço, visibilidade e apoio. Mas, enquanto isso, um padre como Frei Gilson, que está claramente sendo um instrumento poderoso do Espírito Santo, não tem esse mesmo destaque. Por que não abrir as portas para um sacerdote tão comprometido com o Evangelho? Isso me faz refletir sobre como, muitas vezes, o mundanismo acaba seduzindo até mesmo quem deveria estar focado no sagrado. A fama, os holofotes e a busca por relevância no mundo podem desviar qualquer um, inclusive nossos líderes espirituais. Mas é por isso que precisamos, como Igreja, valorizar aqueles que permanecem firmes na fé e que são verdadeiros exemplos de santidade. Como católicos, também temos uma responsabilidade: rezar pelos nossos sacerdotes, apoiar aqueles que vivem sua vocação de forma autêntica e cobrar mais daqueles que, por sua influência, têm o poder de formar ou desviar as almas. No fim, é a nossa santidade, e a deles, que está em jogo. E você, que tipo de sacerdote deseja ver na Igreja? Pense nisso, porque sua resposta pode ajudar a moldar o futuro do nosso clero. Chegamos ao final desse vídeo, mas a reflexão precisa continuar. O contraste entre Frei Gilson e Padre Fábio de Mello nos mostra que a Igreja está em um momento crucial. Precisamos de sacerdotes que sejam fiéis ao Evangelho, que vivam o chamado à santidade e que inspirem os fiéis a fazer o mesmo. Mas essa luta não é só deles. É nossa também. Na minha opinião, Frei Gilson é um exemplo do que o Espírito Santo pode fazer quando alguém diz um verdadeiro sim a Deus. Já Padre Fábio de Mello nos lembra de como o mundanismo pode enfraquecer o testemunho sacerdotal. Isso não significa que devemos condená-lo, mas sim rezar para que ele reencontre o caminho da sua vocação. Como católicos, temos o dever de apoiar os bons sacerdotes, rezar por aqueles que se desviaram e exigir uma igreja mais comprometida com Cristo. Não podemos nos contentar com uma fé superficial ou com líderes que buscam os holofotes do mundo em vez da luz de Deus. Agora eu pergunto: qual exemplo você quer seguir? O compromisso radical com a santidade, como Frei Gilson, ou as distrações que o mundo oferece, como muitas vezes vemos em Padre Fábio de Mello? Deixe sua opinião nos comentários, porque é com esse diálogo e com nossas orações que construímos uma igreja mais forte e mais fiel. Ao refletir sobre as histórias de Frei Gilson e Padre Fábio de Mello, percebemos que a transformação da igreja começa com escolhas. Escolhas que padres fazem ao viver sua vocação e escolhas que nós, leigos, fazemos ao seguir aqueles que nos conduzem no caminho da fé. Na minha opinião, Frei Gilson é um exemplo claro de como um sacerdote pode transformar vidas com a força do Espírito Santo e a coragem de pregar a verdade, mesmo que isso não agrade a todos. Já Padre Fábio de Mello nos desafia a olhar para as armadilhas que a fama e o mundanismo podem trazer, mostrando que até mesmo os chamados por Deus precisam lutar diariamente para permanecer fiéis. Mas essa luta não é só deles. É nossa também. Precisamos rezar pelos nossos sacerdotes, apoiá-los em sua missão e, quando necessário, cobrar deles uma postura mais alinhada com os valores do Evangelho. O futuro da Igreja depende de padres santos e de fiéis comprometidos com a verdade. Então, pergunto a você: o que você está fazendo para fortalecer a Igreja? Você reza pelos padres? Você apoia aqueles que vivem sua vocação com fidelidade? Precisamos agir. Porque a mudança começa dentro de cada um de nós. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar para que chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo.